Então, estamos aqui de novo, 11 de março de 22, com um tema que precisava ser colocado em pauta. Hoje eu vou colocar a prática para a teoria ficar para o próximo encontro. É muito longo, mas é um tema que tem muita gente que conhece e tem medo. Nós vamos ver hoje visões do passado, espelho psicométrico, tudo isso que a gente tem, aparelhos psicométricos, que a gente tem num livro chama Salão Azul, enfim, esse local, não importa o nome, não importa quem trabalha nele, que nós também vamos falar nisso, levará a gente a ver tudo o que vimos. Nós somos o DVD do filme de nossas vidas e que fará com que a gente se recorde que Jesus falava que as vossas atitudes não vos envergonhem quando colocadas em praça pública. Vai vendo. Então, vamos a isto. Funciona como se fosse esse aparelho, como um painel que a imagem é refletida porque quem manda somos nós. Não sei se me fiz clara. Somos nós os que jogamos para o aparelho a nossa vibração com tudo o que somos, e esse aparelho reflete as experiências que todos nós passamos. Essa experiência de nos vermos ajuda demais. Então, eu dividi em itens, em 5 itens, em 5 tipos de utilidade. Para efeito de aumentar o conhecimento de causas de enfermidade, não é ajuda este aparelho, claro, mas os doutores também conseguem usar sua evidência, eles são trabalhadores aprofundados e eles vão sondar o poder deles de ir a tempos passados de cada doente, de cada paciente, ou no tempo presente. Eles são capazes de ir também, obviamente, ao futuro, mas para quê? Porque essa evidência psicométrica, ou seja, mede as nossas experiências de vida, psi é espírito, né? Então, psicométricas são as nossas vidas. A psicometria trabalha com muita naturalidade na causa médica, porque ela busca causas de enfermidades já no foco, o que causou esta doença. Não fica se desviando, por exemplo, buscando, nossa, onde vai morar, porque foi aqui, ou porque teve aquela profissão. Não. Para a parte médica, eles vão trabalhar buscando o tratamento correto. Exemplo, sou um psiquiatra, estou tratando de um espírito e eu não sei por que ele grita tanto. Através dessa evidência, vamos ver se é um trauma, se é um problema, se houve algum espírito atrapalhado. É muito variado, muito, muito variada também a causa das várias doenças. Então, isto leva direto. E aí, então, eu vou ler para vocês um pedacinho de um livro que é Céu Maravilhoso, que descreve todos estes livros de Oswaldo Polidoro, nosso grande irmão, que restaurou tudo que Jesus ensinou e completou com, por exemplo, um aparelho desse, não daria para explicar 2000 anos atrás, por isso que Jesus comentou, eu tenho muito para vos dizer, e ainda tem, né? Ainda tem muita coisa que muita gente não aguentaria. Então, este tipo de conhecimento é alguma coisa que Jesus não poderia ter falado. Soaria é uma coisa impossível, sem conhecimento de eletromagnetismo, por exemplo, né? Então, esse trechinho eu vou ler a respeito de um professor chamando seus alunos médicos, e aí
ele vai dar uma aula sobre este uso para os alunos. Ele diz: é impossível aqui no plano espiritual encarar a doença de fora para dentro. Eu estou vendo a ferida, ok, eu estou encarando a ferida. Mas a gente tem que encarar de dentro para fora, começando das coroas energéticas deste espírito. Depois a gente vai das coroas para o perispírito e do perispírito vai para o corpo do espírito ou do encarnado. Então, como vocês devem saber já, a gente já comentou, os corpos variam ao infinito. Então, densidades, intensidades de pensamento, de vibração, tudo isso a gente fala quando é desencarnado só. Mas quando é encarnado, aí tudo aumenta de importância, porque o corpo físico, olha esta frase: o corpo físico é como um agregado muito denso que o espírito precisa, por algum tempo, arrastar e suportar. Nós, né, que temos corpos, precisamos arrastar e suportar para fazer do nosso corpo uma verdadeira ferramenta para nossa emancipação, evolução. Então, o professor apontou para o jovem que estava na sala e que rastejava, não tinha as pernas direito, enfim, rastejava, aleijado, dizendo: olhem para este jovem aleijado. Ele é forte de físico, um depósito de saúde. Mandou que os aprendizes olhassem bem para a cabeça dele, focalizem, pensem em Deus e focalizem a cabeça dele. E aí, depois que se ligarem a Deus, pensem em sua justiça, Pai Divino, porque este irmão está assim. E aí, ele vai conduzindo, busquem ver dentro da cabeça o que há dentro dela, além do físico, além do perispírito, vão entrando corpo, espírito, chakras. E aí, olhem para as coroas que circundam a centelha espiritual em volta da pineal. Uns viram as marcas do espírito, algumas marcas, coloridos feios, várias cores, né? Outros puderam ver quadros de vidas anteriores. Um quadro feliz, um quadro infeliz, alguns praticando atos não bons, enfim, quadros apareceram já para aquele outro quadros. Outros viram marcas já no perispírito. Então, com esses quadros, dá para perceber esses crimes horrorosos, não é perceber, dá para enxergar os crimes horrorosos que ele cometeu e cenas devassas também. Por isso estava ali esse nosso irmão naquela situação. Pagando não deve mais, esse é o nosso lema. Ajudar os outros a pagarem é nossa obrigação, se pudermos. Nossa vez ou já chegou ou chegará, enfim. Mas vejam que tudo mostra que nada é por acaso. Basta conhecer a parte espiritual e como sondar. Vamos ao item 2. Nesse primeiro item, foi sondado pela simples vidência, porque o foco era a medicina e não ampliou. Sem aparelhos, não foram usados aparelhos, não conhecendo nada da pessoa, simplesmente aquele caso, como apareceu, mas esse caso representou muitos outros. Já dá para expandir o conhecimento, mas agora nós vamos para uma aula que no livro foi colocado como uma aula de revelação, ou seja, como se faz a revelação da psicometria progressiva, começando lá de trás. Então, começando lá de trás, ele vai ensinando lá nas cenas do Velho Testamento, como foram feitas as profecias do Novo e do Velho Testamento, falou também dos fatos que
Todas as pessoas precisam perguntar de onde eu vim, porque de onde eu vim, que eu quero dizer estrada, né? Como eu vim, o porquê estou assim, para que eu existo, para que estou por aqui. Então, essas grandiosas visões proféticas, elas são previstas e transmitidas aos encarnados através de necessidades e trabalho do mundo espiritual também. Então, o mecanismo usado pela sabedoria divina é a mediunidade. Médiuns serão os transmissores, que antigamente se chamavam profetas, os apóstolos usavam muito, então os profetas vão usar a faculdade certa para transmitir. O que é a faculdade certa? Desdobramento, sair do corpo, ver lá para frente, pode ser uma dupla visão, e a psicometria é uma ferramenta também para contar a respeito desse espírito, com o que foi e o que será. Então, naquela aula, aqueles alunos viram o passado profético dos profetas de Israel. Então, os profetas de Israel, trabalhando, viram as longas jornadas que Jesus teria que passar do Cristo modelo, porque ele foi profetizado, e os profetas também viram o cortejo de acontecimentos que viria. Viram e comentaram, tanto é que Jesus mandou buscar um burrinho, porque foi profetizado que eu entraria sentado num burrinho no domingo de Ramos. Várias passagens da Bíblia mostram que detalhes sobre o que Jesus passaria já tinha sido visto. Da manjedoura até o Calvário, o glorioso Pentecostes que ele fez, entregando os dons, o derrame, né, da revelação, os dons para toda a carne, que este derrame começaria em Israel, mas e que está se espalhando pelo mundo, está espalhado pelo mundo inteiro, e que, através desses conhecimentos dos livros, a gente passa a entender a causa e, por exemplo, se alguém tem esta facilidade, como devo usar com sabedoria, que é o que nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, eles mostram que Israel teria que se estender, sair daquelas fronteiras, e também viram que Roma se levantaria com aqueles costumes pagãos, tudo aquilo que Jesus entregou, sofreu, porque Roma queria defender o império, já estava decadente, mas eu preciso defender. Então, começaram a corromper toda a excelsa doutrina que Jesus deixou, que chamava, lembra, doutrina do caminho. Eles previram que haveria séculos de treva, estava sabido, isto está constando no Apocalipse, foi mostrado a João Evangelista, o materialismo tomando conta, as trevas que vieram. Só pensando em materialismo, desliga a conexão com o mundo espiritual. Então, tudo isto foi previsto e também, depois disso, a ordem de Jesus, no início do século XIV, agora deu, vamos começar a iniciar todos os trabalhos de restauração. A doutrina teria que ser restaurada e era sabido que levaria muito tempo, então foram vindo para a carne vários restauradores, reformadores, e eles foram vendo o que precisavam fazer, onde, em que lugar. A chegada do dilúvio foi vista também, a separação dos cabritos também, mas aqueles que teriam que vir para cá, como vocês sabem, para Kardec foi avisado, você vai agora para um novo corpo, uma nova condição com a tua turma e lá retomará o trabalho. Então, o Brasil do século XX em diante já é um trabalho complementar, já terminou a entrega de tudo, a chegada agora do dilúvio de fogo é a nossa etapa final para completar.
sabe, aqui, ó, a Bíblia, 0 bala está faltando. Não tem, está tudo colocado e nós estamos só aguardando que tudo termine. Então, separação de cabritos e ovelhas também está falado. Então, isto é um uso psicométrico do planeta, falando as etapas do mesmo jeito que um espírito pode ser falado de suas vidas. Estamos aguardando a vara de ferro que nos conduzirá, que vai ser ordenanças, virá em forma de ordenanças muito duras. Aí, essa aula toda ele deu para um grupo de alunos e chamou os alunos pelos nomes, colocou de frente do quadro que seria onde projetaria psicometricamente e falou: olhem aqui vocês, todos foram clérigos, este grupo. Vocês viveram às custas de falar em Deus e fazer das coisas de Deus um meio de vida para ganhar dinheiro. Quanta gente não fez isso? E Deus, através de sua justiça, o que fez? Ele sabe muito bem dizer àqueles que fizeram por ignorância, fazendo por cópia, eu aprendi assim, assim devo fazer, e os outros que fizeram por má fé, por ganância. Então, os instrutores não estão do lado deste aparelho jamais para julgar, não irão julgar, mas eles já sabem e podem até comentar o quanto é difícil vencer de volta, voltar ao patamar onde a gente estava depois que a gente cai. Em brumas, eles chamam de brumas, é um plano de trevas, né? Então ninguém julga, mas aqueles lá que estavam, 2 eram protestantes daquele grupo, não importa a religião. No mundo afora, ninguém está apontando essa ou aquela religião, porque em todo lugar tem gente que quer tirar proveito, vamos usar essa palavra, né? Então, aqueles 2 olharam para o espelho, só eles 2 assim, focalizou e foi começando vidas e mais vidas, acontecimentos e mais acontecimentos, e eles foram vendo o fanatismo que eles usaram para tratar das coisas de religião. Então, e fanatismo, vocês já sabem como foi no passado, entregar para a Inquisição, é, a, enfim, não vou entrar em detalhe, porque não está aqui a necessidade disto, mas aquele fanatismo superava o dever de respeitar a verdade, que livra de respeitar as verdades divinas. Então, depois que eles entenderam profundamente, isso é importante, tem que partir de nós e de dentro. Vendo aquelas cenas, eles entenderam. Errei, os 2 entenderam. E aí, então, a partir que eles entenderam, muda a qualidade dos quadros, porque o quadro reflete o que vai vir também daqui para frente. Ele bate em nós alguma coisa que faz a gente jogar adiante. Então começam a aparecer ali vidas e mais vidas, onde eles foram atuando de forma diferente, se divinizando, melhorando, consertando, explicando para os outros onde pode estar errado, e foram mostrando as vidas cada vez melhores e os corpos deles cada vez mais divinos, até chegarem aos brilhos e glórias da autocritificação. E por que estariam mostrando isso? Vão chegar lá, todos vamos, mas para dar um ânimo, sabe? Porque esse foi o momento do nossa, já vi e me arrependi, então precisa daquele. E aí, no espelho aparece Jesus, com aquela qualificação de espírito uno, brilhante, e esperou que eles percebessem que era Jesus e os abraçou, já naquela coloração que eles puderam acompanhar, que chegarão a ter, e formaram um só brilho. Vocês podem imaginar. Então, ali naquele momento, o guia deles
que estava dando essa aula, explica para ele: vocês vão voltar com dons espirituais. Negaram, negaram, negaram. Vocês estão vendo. Então, agora vocês vão executar os planos traçados, não vão mais espezinhar os avisos que forem dados através dos dons, mas lembrem-se de Jesus. Ele é o molde, e vocês terão, ao trabalhar com os dons, legiões de anjos mensageiros e vão produzir o bem. Então, essa é a última lição no plano espiritual que vocês vão receber, porque vocês já estão indo para a reencarnação, o mais breve possível. Vocês podem imaginar. Eu não sei. Vi o que errei. Me arrependi, claro, porque não gostei nada do que vi nas vidas passadas. Para isso é que a gente esquece. Para não entrar, durante uma encarnação, na tristeza de saber que errei. Não pode. Não pode, não deve. Nós temos que sempre caprichar e ir para frente. Então, quem está falando ali depois para eles vou ler para vocês, para não perder nenhuma palavra. Nós, de nossa parte, somos os preparadores desta ordem, preparadores da encarnação. Preparadores. A ficha vai ser montada. Desejamos as bênçãos do Pai Divino, que normalmente em cada planeta são veiculadas as bênçãos de Deus pelo verbo diretor. Aquele que for o verbo diretor do planeta vai veicular as bênçãos divinas para grandes localidades. O que não afasta, nesse caso, nosso Jesus, Pai Divino, Oswaldo Polidoro, João Evangelista, não vão descolar de nós por um bom tempo, porque nós estamos nessa passagem. E depois fica ao encargo do diretor planetário. Mas fica a advertência, prestem atenção. Quem quiser falar, ele falando para eles, aos seus irmãos sobre as verdades de Deus, que são eternas, que são perfeitas, imutáveis, pergunte a si mesmo: é delas que eu estou falando? É das verdades divinas que eu estou falando? Ou eu estou só repetindo patifarias que homens inventaram, prejudicando e muito a evolução dos espíritos? Isso é um conselho que não foi só para esses, porque eles usaram verdades modificadas, patifarias humanas. Mas olha só, vale para nós, né? Eu estou mesmo usando as verdades divinas ou eu estou repassando o que eu escutei de encarnados, enfim, tem que haver aquele filtro que a gente comenta tanto, que a voz tem que vir de dentro. Sim, isso está certo. Item 3. Está entendido isto? Esta psicometria foi feita para mostrar o passado, sendo ruim, mostraram o futuro, no sentido de animar. Em outro livro, que é A Volta de Jesus, a gente vai saber de um grupo, eu não estou contando de jeito nenhum a história, todos esses livros estão no gdpatriarcajacó.org.br, livros.org.br, GD Patriarca Jacó, tudo de graça. More onde morar, esqueceu em casa, dá para abrir em qualquer lugar, leia A Volta de Jesus, e lá tem um grupo que tem um karma coletivo. O grupo inteiro errou junto, formaram uma turma e lá foram. Então, relembrando, esse livro está cheio de muitas lições em meia frase. Então, relembrando que ninguém consegue usar rótulo. Rótulo não é você próprio. Nós nos mostramos como somos, não adianta dizer, eu sou um lindo espírito. Chega do outro, pode falar a vida inteira, usou esse rótulo, beleza. Chegou do outro lado, tem que ser lindo mesmo, e não dá mais para mentir. A gente chega do outro lado
quem é para o plano que mereceu, de acordo com o que praticou. Então, a gente pode, durante a vida, agir como um joio. A plantinha é igual ao trigo. Se coloca lado a lado, como é quase igual. Só que naquela palhazinha, a semente se aperta, é vazia. Olha bem, e se você tentar arrancar, não pode, porque sai a raiz do trigo perfeito. Olha que plantinha inoportuna. Então, para separar o joio que cresce junto com o trigo, na hora de colheita, não vai escapar. O joio vai ser separado e vai ser queimado no fogo para não vingarem sementes dele para atrapalhar as futuras colheitas. É profundo este pensamento, hein? Enfim, estamos atrás da história, inicia a história do Carlos, Karl, em alemão. Esta é uma vida deles na Alemanha, então vou chamar de Carlos, ele era burgomestre, o que equivale a prefeito. E ele foi chamado para se olhar na tela psicométrica, porque aparece já a hora dele reencarnar. Então, de novo, está na hora de montar um esquema de vida dele. Vamos montar a ficha dele, as linhas gerais aí. O aparelho psicométrico, que é um painel de imagens nossas mesmos, acabou envolvendo um grupo de irmãos. Então, todos eles envolvidos em fatos históricos. Então, o chefe da comissão desse estudo da ficha do Carlos falou: não, nós vamos chamar a turma inteira. Porque, estando os 8 juntos, que é uma turma de 8, quem sabe se todos se enquadram, que já foram amigos o suficiente para fazer o erro, voltando a ser amigos, eles se enquadram num plano para todos resgatarem numa vez só, numa empreitada só. Eles fazem muito disso. Então, ele até ponderou, com isso eu vou ganhar tempo, eles, né, nós vamos ganhar tempo de ter que montar 8 fichas, sendo que eles trabalharam juntos no erro, vai uma ficha de linhas gerais para os 8, e eles vão ter uma valiosa oportunidade, não é? Então, foram 8 colocados na frente, chamaram os 8 na frente do aparelho. Lá vão os 8. O burgomestre, o juiz, o bispo de uma localidade, o barão, um padre, um bispo, um padre, dois advogados e 2 mulheres que foram usadas como isca para atrair. Olha só, em alguns casos. Todos eles foram o centro de ações de uma tragédia que acabou envolvendo primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, aquilo ampliou e virou um bloco de milhares de vítimas, umas ligadas aos martírios, que, tá bom, aquele martírio foi ajudado até a redimir algum pecado deles próprios, mas outras foram desviadas, estavam no caminho certo, e foram desviadas por culpa do início de uma trama desses 8. O barão chegou no burgomestre e sussurrou alguma coisa, e aí começa a coisa. O plano foi aceito, um chamou o outro chamou o terceiro, o quarto e o quinto, e foram corrompendo, até que, olha que frase linda que foi colocada, até que a morte, fiel cumpridora dos seus deveres, porque ela vem na hora certa, busca, seja quem for, na condição que estiver. A morte foi juntando um por um, juntou todos, e esse grupo se reencontrou no plano astral, e a luta continuou, um acusando o outro. Você fez isso, você foi aquilo, você errou e não sei o quê. Acabou. Aquela nuvem escura de tanto xingamento e ódio foi crescendo. Esses 8 se odiaram tanto que acabaram aquela nuvem cobrindo a cidade inteira onde eles foram parar. Não confundam com a cidade onde eles fizeram a coisa. Mas onde eles foram para
para parar, então aquilo foi sugado, aquele grupo inteiro, e aqueles que, por afinidade, grudaram mais, foram parar na subcrosta, e outros que pertenceram também aos planejamentos futuros, tudo no mesmo padrão vibratório, desceu. Horrível. 2 séculos e meio, 250 anos depois, não vou, tem os detalhes no livro, leiam o que penaram. Chega a hora do trabalho da grande mãe, que era a grandiosa trabalhadora que iria buscar sempre, fez isso com muito prazer, com muito carinho, porque é um trabalho que requer carinho, foi buscar o pessoal, o máximo que ela podia. Como que eu vou fazer? Como é que ela agiu? Ela envia um grandioso raio que penetra todas as trevas do alto dela, ela não foi até lá embaixo. E este raio lá do alto aparece um sol que junta e desce, e dentro deste raio iluminado está o rosto de Jesus, no centro. Então ele atravessa esses 3 vultos que desceram, a Mãe Maria, 2 ajudantes que desceram brilhantíssimas, com seus raios, para comandar o trabalho mais lá embaixo, das legiões socorristas, inclusive usando cães amestrados. Então, eu coloco esses detalhes para que as pessoas que não conhecem nadinha de mundo espiritual já vão perdendo os cães no mundo espiritual. Sim, alguns são colocados para trabalhar, alguns ficam ali no plano brinca, filhotinhos ficam para ajudarem crianças que desencarnaram por mordidas de cachorro, ficaram traumatizadas, então vem cá, um monte de filhotinho, todo um mais fofo que o outro, a criançadinha vai brincar, enfim, poderão trabalhar e vão trabalhar com muito prazer, tá? Nenhum animal trabalha no mundo espiritual forçado, não existe isso, ele trabalha porque gosta e gosta de servir a quem está comandando. Então, os cães amestrados, eles vão lá, protetores dessa turma. Eles descem já bravos, aqueles dentes assim, nelas vocês não vão mexer. E de alto a baixo era um cone de luz maravilhoso para facilitar a identidade de quem. Como assim identidade? Quem está com a pineal brilhando, este teto da cabeça, com um pequeno brilho, está pronto para ser recolhido. Não pertence mais àquele plano. Então, facilita esse cone a achar quem a identidade da legião que deveria ser levantada dali. Está dando para entender, né? Então, uma grande parte, mas não foram todos, não. Por quê? Porque a lei da harmonia universal é funcionária rigorosa. Fulaninho, eu sei que você quer ir junto com seus amigos, mas você ainda não está equiparado. Sua vibração ainda não é harmônica. Capricha mais um pouco que elas voltam para te buscar. Lei da harmonia universal, tirará uns e não outros. Então lá foram a grande mãe fazendo primeiro cair uma neblina verde azulada. Esta neblina vai agir na cabeça deles para eles terem novas ideias. Amanhã de novo, vai abrindo, tirando aquelas trevas que ficaram agindo no cérebro. Agora essa neblinazinha perfumada, que tem as como cromoterapia que temos aqui. Age, a cor age na cura, e a verde azulada traz aquele frescor e aquela mudança. E aí, repetindo aquilo dia após dia, a legião inteira agora já estava mais espalhada num outro terreno, foram puxados para um outro terreno imenso, e eles foram devagarinho deslizando sem perceber, até que chegaram num imenso lago. Pronto, lá vai de novo o conhecimento que temos já através das outras reuniões, que a água do outro lado é remédio. Vai então trabalhar que as pessoas fiquem
neste caso, humanizadas. Oi? Não estão com a aparência humana? Até podem estar, mas os pensamentos eram muito brutos, animalizados. Então, esta água e esta luz que eles tiveram jogadas em cima vão ajudar que tudo desloque deles e que apareça o que há de humanidade, aquilo de diferente. Aí aparece um homem alto que falou para aquele que estava comandando os trabalhos e falou deles e tal, e distribuiu pela, assim, centros de aprendizado daquilo que este gosta disso, esse gosta daquilo, porque sim, lá embaixo há lideranças, todos os subplanos têm quem cuide e saiba e conheça de todos eles, ok? Então vejam. A psicometria mostrou tudo o que tinha acontecido. Trabalharam juntos e muitos foram vítimas. Então, eles agora decidem que vão trabalhar separados em grupos familiares e vão para principalmente para o Brasil, porque o Brasil que vai ser o capitão espiritual, que vocês já sabem, nessa nova fase que está chegando, a gente já escuta falar de bombas atômicas podem ser lançadas, enfim. Já estamos ouvindo. Então, tudo isso vai fazer do Brasil um novo patamar vibratório, porque compete ao Brasil espalhar um mais alto nível. E por isso, precisamos caprichar no nosso comportamento e caprichar em ensinar muito mais pessoas que a gente puder para ajudar a aumentar o padrão vibratório. E aqueles 8 irmãos, então, foram entregues a um sentimento de. Ficaram assim. Quando falaram para eles o planejamento, depois que eles já tinham na memória tudo aquilo que eles fizeram de errado, vocês podem imaginar como eles ficaram comovidos e deslumbrados com o presentaço que eles estavam ganhando. E eles nunca tinham visto o painel psicométrico e eles viram então já um pouco do futuro, como falei, para animar, e então saíram de lá super, hiper animados e já encarnaram. São irmãos, primos, são parentes, enfim, e vão se encontrar pelo caminho da carne e queira Deus que os dons que foram tão corrompidos como aparecem e foram já restaurados pelo Elias, o profeta Elias, já leram na Bíblia sobre Elias em Reis? Leiam. Que vida! É Oswaldo Polidoro, é uma vida dele. Então já está tudo com o nome básico de espiritismo, mas é o espiritismo fundamental, aquele que já houve lá para trás, mas que agora eles vão ter advertências, ilustrações, consolos para os problemas deles, para eles não errarem mais, porque Deus não quer também, né? Erro, já deu, né? E aí eles foram despedidos para cá, com aqueles votos maravilhosos de não errem, cuidem, voltem bem, enfim, é sempre uma choradeira, sabia? Despedida. Muito bem. Esse foi o item 3 e agora nós vamos para outro exemplo de uso. Este foi o uso coletivo para a formação de uma encarnação de um grupo imenso. Foram buscados lá embaixo para acontecer. Esse agora está, e vou contar com um pouquinho mais de detalhes também, no livro As Margens do Mar Morto. Nas margens do Mar Morto estava onde Jesus estudou doutrina. E também João Batista, no Lago Morto. E ali estavam os cenáculos e tal, então esta é uma cena que vai se passar ali. Uma pessoa sabia que ela tinha errado em direção a toda a parte de Jesus, agora ele ia ver o que foi. Então ele conta assim, nessa noite, ele conta depois que aconteceu, muita coisa aconteceu de rir, de chorar, vi cenas chocantes, interessantes, cenas doces, cenas amargas,
momentos de entusiasmo, de depressão, tudo aquilo que a vida de um homem tem, visões do passado. Então ele começa a contar, volto a repetir, As Margens do Mar Morto é o livro. Fui para uma casa desconhecida e diante de mim vi um aparelho complicado que eu não conhecia. Uma senhora chamada Marta me convidou para eu sentar à frente da máquina, junto com os outros poucos espíritos, e aí veja, agora o foco é ele. Então, convidam que ele faça uma oração que não foi mencionado nos outros casos. Faça uma oração ao Senhor de todos os mundos. Pense em Deus. Pense também nos seres de alta hierarquia. Por que que eles pedem que pensemos nos seres de alta hierarquia? Porque a irradiação deles balsamiza, sabe, bálsamo, o cheiro, que, como aqueles óleos, fica aquele cheiro tão forte, tão bom no ar. Então, esses espíritos formaram como se fosse um segundo círculo em volta daquele grupinho, e com aquele ar mais leve, eles formavam esse círculo com um olhar de pureza, de mansidão. Para quê? Para que o ar ficando leve e para que a pessoa que vai ser o foco não se sinta presa, travada, busque tudo o que ele tem de melhor para ser projetado. Ele mesmo comenta: novas noções estavam vindo na minha mente e eu tinha na minha ideia pessoas e fatos das vidas que eu tive. Eu sentia pena de mim mesmo, dentro de mim sentia pena de tantos seres, todos bons e maus, pequenos. Chorei, chorei, chorei. Porque nessa hora a gente não sabe se chora também de remorso, ou de tristeza de ter perdido o tempo, ou de ter feito, ou de alegria em momentos bons, enfim. Ele mesmo diz: eu não sei explicar o turbilhão de sensações que me empolgou. Imaginamos, claro. Em cima do aparelho forma-se uma névoa leitosa. Esta névoa leitosa vai se distribuir esta fumaça e vai formar uma tela. Em outros locais é descrita esta tela como uma pedra, um granito negro brilhante. Em outros livros descrevem como uma tela mesmo. Aqui é uma névoa que vai a visão que ele estava tendo pertinho vai se dissipando, porque conforme aquela névoa se dissipa, ele se vê dentro da cena. Então, ele fala a paisagem, árvores, pessoas, casas, a pessoa, pois tudo foi avolumando, avolumando, até que eu vi uma pessoa no cenário, quando eu olhei era eu mesmo. Eu me reconheci e essa capacidade mágica desse aparelho me revelava, me mostrava, me fazia viver, sentir tudo, cheiro, tudo. Reviver, sofrer ou gozar momentos maravilhosos. Ele fala aqui turbilhão de anseios, de repulsões, de tremores, dá tremor. Temores também, que medo, que eu já sei, nesse lugar eu fiz alguma coisa errada. Ele falou: meu Deus, como eu gritei, como eu pedi, implorei, até que percebi, não era eu que mandava. Eram razões superiores por causa dos erros graves que eu fiz. Eu estava me vendo ali. Não adiantava pedir me tira daqui. Eu tinha que ver o que fiz. Então, hoje eu percebo, depois de ter visto, ele comenta, que era preciso passar por aquele cadinho de informações, aquela caldeirão de tantas informações e sentimentos que me fizeram ajudar a purgar. Então,
Ele explica: ora, apreciava os fatos de fora, ora eu era espectador, ora eu revivia sentindo as emoções e estando por lá, enfim. Presenciei meu nascimento na Palestina. Depois eu me mudei com a minha família para o terreno onde foi Sodoma e Gomorra, estavam ali as ruínas, ali naquela região, porque o fogo celeste, vocês sabem, queimou tudo aquilo. Então, vi rebanhos, casas e tal, e do meu lado estava o Mar Morto, para a direita, e lá mais para frente o Lago Morto. Tudo está salgado hoje. Salgado não, era tão salgado que secou. Se pegarem, tem no YouTube, a sequência foi secando e secando. Mas ele estava contemplando as benfeitorias que os nazarenos, nos cenáculos onde Jesus estudou, tinham feito. Qual era a razão de tudo aquilo? Ah, eu precisava saber que aquelas bandas, por onde estava eu passando, eu era o senhor das terras, parente de padres, devia ser rabinos, né? Inimigo da seita dos nazireus. E pus em jogo, desculpa, por ignorância e defendendo os meus interesses e os interesses dos meus parentes, fiz parte de uma trama contra Jesus. Não gostei dele, não gostava da turma nada. Eu achava que os sacerdotes e fariseus tinham razões de sobra para que perseguissem aqueles lá que eram feiticeiros, onde já se viu cúmplices do diabo. Eles falavam com mortos. Ou seja, ele estava falando de Jesus, dos dons. Soube que teve horas, momentos que teve curas maravilhosas, tirar espíritos dali e colocar em porcos, pular no precipício. Feiticeiros. Então, resolvi que ia persegui-los. E aí, um dia ele encontra Jesus sentado ali. E Jesus começou a contar, falar das verdades de Deus para ele. Ele escutou, discutiu, começou a falar, as conversas eram em torno de os anjos instrutores que existem, o mundo espiritual, que ele largasse tudo aquilo, que ele usasse conversar através dos profetas, entrasse em contato com os dons, com as faculdades mediúnicas. Também tem a sublimidade, quando ele fala que viu que a conversa era de uma sublimidade maior. Mas naquela época, ele não enxergou nada disso, então ele fala, eu me espanto, como eu não percebi que aquele ser era diferenciado? Quão cego eu estava de discutir com ele. E aí, Jesus fala com ele assim, um dia você vai me dar razão, sempre manso. Um dia você vai me dar razão. Ele gritou, nunca! Porque ele já estava no meio daquela trama. Jesus viu e não falou nada. E ele berrou, nunca querendo ferir mesmo com o grito. Eu vou lhe dar pancadas, e por pouco eu não agredi Jesus. Por muito pouco. Vou te dar uma surra. E Jesus diz para ele, olha a frase, se a verdade estivesse contigo, por certo você seria manso e humilde, tolerante e benigno, ainda mesmo que eu estivesse errado, você me toleraria. Mas, de fato, ele não estava com a verdade. Mais tarde, ele encontrou. E aí segue a história dele, o desespero dele de ver. Mas me interessa só aqui
até aqui esse trecho, porque ele pôde ver que sim, não adianta me contar, eu estou vendo, eu fiz isto. É muito diferente. O remorso, quando bate, bate como uma facada. A gente se perceber fazendo essas coisas. Por isso eu volto a falar, melhor não saber, porque em seguida ele encarna, sabedor do que fez e com o compromisso de passar adiante o que Jesus deixou. Ele pede, eu quero redimir o meu erro. Então é melhor não saber, porque aquilo ia ficar latejando. Eu errei. Não pode. Tem que ser sempre. Oswaldo Polidoro sempre falava: errou, errou, não olha para trás. Segue em frente, não erra mais. Aí, esta é uma dolorosa visão, e ele descreve a névoa como uma ferramenta. No livro O Pentecoste, aparece a descrição da máquina, porque alguns falam a máquina está lá. Esta que acabei de descrever solta esta névoa como tela. Vou descrever para vocês o processo. Ele diz assim: meu pai me apresentou no primeiro dia ao aparelho, porque o pai dele trabalhava nesse aparelho. Então o filho desencarna e ele fala: vem aqui que eu vou te mostrar uma coisinha. E ele falou, é um aparelho revelador para o filho. É uma espécie de psicômetra mecânico, ou seja, ele já conhecia a psicometria, já sabia que podia haver a leitura das vidas, mas dessa vez é uma máquina. E o pai dele era quem trabalhava nesta máquina e revelando os objetos. Podia ser objeto ou pessoa. Existe também objetos que podem ser lidos, mas aqui os médiuns psicômetras, como eles fazem, aparece tudo. A história para o médium e para a máquina, dos fenômenos, a história de um dilúvio, a história do. Vai aparecer como vai acontecer direitinho o apocalipse, a história de uma pedra, a história ou a formação dos elementos, como se formou a água, tudo pode aparecer diante desta máquina. Muito bem, então vamos lá. Por que que este homem foi chamado a mexer nessa máquina? Porque em vida carnal ele mexeu, ele estava. Tem muita gente que trabalhou com rádio e conseguiu escutar vozes de espíritos. Tem muita gente que teve evidência psicométrica, então ele foi chamado, vem aqui trabalhar mais profundo. Então, estava agora trabalhando em outras lições. Enquanto ele ensinava para um, ele aprendia lições ouvindo, vendo. Esse aparelho era constituído de um projetor de raios infravermelhos, uma bola de cristal grande, é azul celeste, a cor do cristal, e no centro desta bola tem um brilho ali dentro, uma lâmpadazinha, minúscula, minúscula. E aí o que ele tinha era regular a emissão daquela luzinha, porque ela vai atravessar aquela bola de cristal, ele aumentava, diminuía conforme necessário, mas para as pessoas não, o projetor de raio infravermelho não era usado, só para coisas. Até isso a gente já aprendeu. Ele apagava tudo, exceto aquela lampadinha no centro da bola de cristal, e lá vai começar. 2 metros de diâmetro é uma bela bola. Vocês concordam que cabe uma pessoa muito alta lá dentro, mas ela vai refletir, vai filtrar as emissões que aquela pessoa emana. 2 metros, desculpa, de diâmetro, o paciente fica bem na frente da bola e o funcionário vai fazendo tudo o que precisa com aquela luzinha. O, o senhor ali acionava várias vezes e ia obtendo fenômenos projetados. Então,
ilustrativos, revelações de vidas, e elas iam, conforme ele ia regulando, vai mais para frente ou vai mais para trás, ou mais para trás, mais, até chegar, a palavra que está usada no texto, volto a mencionar o livro, é o Pentecoste, até chegar na poeira dos tempos. Isso é uma frase que a gente usa quando perde até a noção de calendário. Pode ir até este patamar. Os objetos eram colocados embaixo da bola, apagava a luz e acendia o projetor e tal, e o raio ia quando era objeto. E aí, de lá do centro, começava a fazer uma claridade e partia imagens de pessoas, de lugares, de cidades, onde, por exemplo, uma pedra participou. Então, aquela pedra alguém pegou, levou de presente. Eu estive em Israel, senti vontade de pegar uma pedra de Israel, viajei para o Brasil, aí desencarnei, aí eu queria saber o que, que tinha aquela pedra. A pedra vai para este aparelho e mostra você tirando a pedra. Aparece quem pisou nela, que cenas ela assistiu. Semana que vem nós vamos falar como isso se processa. Então, simples de explicar, com certeza, tanta utilidade, tantos sentimentos que acordam dentro da gente. Pensa num sentimento que estava dormindo, né? As falhas que a gente tentou esconder, pensa num trequinho que você achava que ninguém viu, que você fez, eu fiz, todos nós, não levanta ninguém a mão aí, que eu não vou nem pedir. As falhas mais íntimas, elas surgem desnudadas na tela. São verdadeiras aulas da lei de causa e efeito, porque aquela falha íntima que você não contou para ninguém de vida passada vai aparecer e vai ver como foi paga. Vai chegar o dia que todos vamos nos colocar diante desta máquina, todos nós. Porque ela ajuda, ela faz parte do processo da gente crescer tomando conhecimento das coisas que erramos e acertamos. Nada vai ficar escondido, nada deixa de ter uma causa, então a gente vai descobrir, mas até pessoas que fulana foi tua vizinha, que vocês foram amigas, você vai saber que lá para trás ela foi tua mãe, ou você foi mãe dela. Tudo isso, esses elos vão aparecer e vão ser explicados. A justiça divina vai dar a sua lição. Está me enxergando? Eu sou perfeita. Percebeu tudo aquilo que apareceu como lei de causa e efeito? Fui eu, justiça divina, que agi. Então, são leis divinas, perfeitas e imutáveis. A lei da justiça divina é baseada em inteligência total. Não há erro, e justamente aqueles que acham que foram vítimas da justiça, que Deus esqueceu de mim, ele foi malvado, aí chegando num aparelho desse, a gente murcha para valer mesmo. Por quê? Porque todo erro começa em uma falha de ordem moral, sabe? É a responsabilidade que pesou na nossa centelha, no pedacinho de Deus que está dentro, na nossa pineal, nós encarnados, né? Então, aquilo que a gente fez mancha a coroa com cores negativas. Se a gente acertou, brilhos de várias cores, depende da categoria que a gente acertou. Mas então os nossos erros vão com aquelas cores cinza, marrom, sem brilho, afeta os elementos mais eterizados do perispírito, porque vai indo para fora, de dentro para fora. O espírito erra, marca o perispírito. Aquela cor parece que parece não, transfere uma falha para o perispírito, e aí vai indo para as partes mais grosseiras do corpo, quando a gente encarna,
E aí, já no corpo físico, que já tendo gases, vapores, líquidos, sólidos, aí a gente, uma vez, chegando principalmente na idade que a gente cometeu, em torno daquilo, ou já nasce com aquele defeito, como foi o nosso primeiro exemplo, ou alguma coisa vai acontecer na idade que a gente tinha quando errou, e começa a acontecer alguma doença naquele órgão do corpo que a gente usou para cometer o erro, ou atrofias, enfim. Então, tudo isso que dificulta melhores contatos. O que é melhores contatos? Posso nascer cega, posso nascer com a cerebração deficiente, posso nascer surda ou quase surda, tudo vai dificultando contatos, o uso dos dons, enfim, e aí a gente começa a penar as nossas faltas. Temos que colher segundo a nossa semeadura, é lei, isso aí não adianta, eu vou trocar de religião. Pode trocar, não. Pode, quer morar no fundo do mar? Também pode, mas não vai mudar. Isso é lei, então, por que estou colocando esse tema? Porque ajuda a gente a repensar muita coisa e vai falar, preciso mudar mesmo. É assim, é um de repente é um salto de consciência que colabora. Então, por favor, para todos nós vale a frase: não perca de vista que os mundos materiais rolam no infinito, perduram para a eternidade, mas o espírito é tudo, nós, espíritos, e devemos ganhar em amplidão. Os mundos estão lá, somos nós que devemos crescer em amplidão. Amplidão vibratória, claro, para a gente poder perder medida, perder forma, movimentando os meus recursos íntimos, para quê? Para abrir cada vez mais dentro do padrão das verdades, usando o amor, praticando virtudes que todos nós temos, mas temos no nosso íntimo, temos em potencial. Deus nos deu, porque somos centelha dele, então, filhos do Pai, filhotes somos, temos tudo que ele é. Ele é infinito e nós estamos caminhando para ficar maiores. Então, nessa hora de transição, na história do. Nós estamos testemunhando uma virada na história do planeta, uma transição violenta, aliás. Nessa hora, os velhos conceitos começam a entrar em choque. Tem muita gente que está entrando em choque. Eu era uma pessoa e não sou mais. Ouço muitos relatos. Muitas pessoas falam para mim, nossa, eu olho para os meus amigos e fico olhando, tem hora que eu tenho dó. Ou deles ou de mim, perdi contato com amigos tão maravilhosos, sabe? Esse choque do velho e do novo. Porque todos os ranços, todas as ferrugens, tudo aquilo que retardava a gente no caminhar, fazendo a gente se atrasar, ficar pesado, tendo que parar, volta, paga, continua, volta, paga, enfim, tudo isso é como se a gente tivesse um sentimento de rebeldia para aquilo que é divino. Então, a gente precisa assumir que existem chamadas para ensinamentos mais adiantados, mais reais, necessários para a nossa história. Então, eu vou terminar com o maior dos conselhos e pode escutar, porque ele está dentro de você, de todos nós. Ouçam que vocês vão reconhecer. Buscai a mim no templo interior em virtude e verdade. E unidos a mim, tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou,
Serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas, babugens, quero filhos meus, filhos conscientes, filhos colaboradores meus pela união de nossas mentes. Assim fica. Até a próxima.